dia, gente! Boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me ouvindo, mas eu estou muito feliz que você está aqui com a gente nessa nossa nova sala de aula, essa plataforma digital. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz que a gente está conseguindo pelo menos matar um pouquinho da saudade, ficar um pouquinho mais coladinho no outro por meio dessa nova plataforma. E hoje nós vamos começar a conversar novamente sobre a língua portuguesa. Então, pega seu livro, pega seu caderno, acompanha comigo, faça todas as anotações que você precisar, porque a aula de hoje eu prometo que vai ser muito legal. Então, para a gente começar, o conteúdo de hoje é sobre concordância verbal. Antes da gente começar com esse conteúdo, vamos relembrar um pouquinho do que a gente estava estudando até as outras semanas. Conceituei com vocês o que é coesão e coerência. Só lembrando que a coesão é aquilo que vai dar sentido no texto, que vai observar se todos os parágrafos eles se encaixam, se eles conversam um com o outro, se tem uma mesma linha de raciocínio e se o texto começa falando de uma coisa e termina falando sobre essa mesma coisa. Ponto. A coerência, ela vai trabalhar a estrutura, o sentido das frases, das sentenças que estão presentes nesse texto da coesão. Entendido isso, a coerência é o que vai dominar e vai determinar essa questão de concordância. Mas o que é concordância, professora? O que é isso? Concordância nada mais é do que você concordar com alguém. Mas não só concordar. Numa sentença, vamos lembrar um pouquinho da sentença básica. Qual é a estrutura básica? Sujeito, verbo, predicado. Essa é a estrutura básica que nós temos na maioria das sentenças. Nessa estrutura, as pessoas, os elementos precisam conversar, precisam se entender, precisam concordar. Como funciona essa concordância entre eles? Se eu tenho um sujeito que está no singular, automaticamente o meu verbo tem que estar no singular, para indicar qual que é a ação desse sujeito. Mas se eu tenho um sujeito no plural, o meu verbo tem que concordar com esse sujeito que está no plural. Essa é a função básica da concordância. Ela faz com que o verbo ele concorde, ou seja, ele fale a mesma língua, ele esteja no mesmo tom, na mesma sintonia que o nosso sujeito, que são as partes principais da frase, as partes integrantes da frase e da sentença, ok? Só que a concordância, ela divide-se em duas, a concordância verbal e a concordância nominal. Primeiro, nós vamos estudar a concordância verbal e todas as suas particularidades, para que depois a gente comece a entender um pouquinho da concordância nominal, ok? Então, concordância verbal. Pela palavra a gente já sabe do que se fala, né? Exatamente, sobre o verbo. Então, é essa premissa de que o verbo vai concordar com o sujeito. Ele vai estar sempre na mesma sintonia que um sujeito. Porém, a concordância verbal, ela tem algumas particularidades. E a gente vai começar a pontuá-las aqui. Se você pegar no seu livro, na página 45, pegue e acompanha comigo. Tem alguns exemplos e algumas etapas pela qual a concordância verbal ela passa. Algumas diferenças e algumas coisinhas que acontecem entre uma e entre a outra. Então, primeiro a gente vai falar sobre a concordância verbal do sujeito simples, tá? E depois a gente vai falar da concordância verbal com o sujeito composto, um substantivo composto. Então, primeiro, sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele sujeito que a gente só tem um núcleo, que pode ser várias coisas, mas que está falando de uma só. Um exemplo, a menina jogou bola. A menina é o nosso núcleo de sujeito, é o nosso sujeito, é um núcleo só. Mas se fosse, por exemplo, a Beatriz e a Ana, nós temos quem? Beatriz e Ana. Nós temos dois núcleos de sujeito. Temos um sujeito composto aqui, ok? Então, voltando. Sujeito simples. Toda vez
em que um verbo ele estiver junto de um sujeito simples e esse sujeito simples for um substantivo, esse verbo ele vai concordar com o substantivo. Por exemplo, a menina jogou bola. Quem é o nosso sujeito? Exatamente, menina. Quem é o nosso verbo? Jogou, verbo jogar. Bola é o nosso predicado, é o complemento desse nosso verbo. Então, a menina, se a gente for olhar lá nas classes de palavras, menina é um substantivo, porque está falando de uma coisa, está falando de uma pessoa, é um substantivo. Então, se esse menina estivesse no plural, esse nosso verbo ele acompanharia esse sujeito. Por exemplo, as meninas jogaram bola. Percebeu a diferença? Então, o verbo sempre vai concordar com o sujeito simples se for um substantivo. Beleza? Então, a gente vai dar continuidade nesse estudo no próximo vídeo. Acompanhe aqui e não perde por nada, hein? Espero daqui a pouco.